Equador vive nos últimos dias uma explosão de violência ligada ao crime organizado. Nessa terça-feira, 9 de janeiro, criminosos armados invadiram a Universidade de Guayaquil e a emissora de televisão TC. As imagens de homens encapuzados e fortemente armados interrompendo o noticiário ao vivo chocaram o mundo. Os criminosos entraram no estúdio armados com rifles e granadas. Tudo transmitido ao vivo em um canal público. Em diversas cidades do país, criminosos sequestraram policiais, atacaram bases da polícia e atearam fogo em veículos. Dezenas de pessoas foram presas. Após os episódios, o presidente do Equador, Daniel Noboa, reconheceu o estado de conflito armado interno no país. O decreto expande a permissão para ações do Exército e da Polícia e autoriza as Forças Armadas a realizarem operações militares contra as organizações criminosas. O governo equatoriano listou 22 grupos considerados organizações terroristas e atores beligerantes. Os casos recentes de violência foram desencadeados após a fuga da prisão do líder do grupo criminoso Los Choneros, que é o José Adolfo Macias Villamar, conhecido como Fito. A violência promovida por grupos criminosos organizados teve um pico nos últimos dias, mas essa situação já vem se agravando há mais tempo. Em agosto do ano passado, por exemplo, o candidato à presidência Fernando Villavicencio foi assassinado em plena campanha após sair de um comício em uma escola de Quito. Villavicencio deixava um evento de campanha em uma escola quando foi atingido por ao menos 3 tiros. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Para entender como o Equador chegou ao atual estágio de violência, o Direto ao Ponto conversa agora com o professor e vice-coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC, João Jung. Tudo bom, professor? Tudo bom, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar em contato com o Correio do Povo. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, eu lhe pergunto, assim, o que está acontecendo no Equador? O que desencadeou tamanha onda de violência que a gente tem visto mais escancaradamente nos últimos dias? Pois então, Matheus, é sempre difícil a gente falar o que causou, porque como eu sempre falo em entrevistas, e principalmente com os meus alunos, nenhum fenômeno ele é monocausal. A gente sempre perpassa uma série de variáveis dentro de uma grande equação que leva a um determinado desfecho. E agora, né, o desfecho que a gente quer entender, a situação, o fenômeno que a gente quer compreender, é essa escalada da violência no Equador, né? Um país que já foi considerado um país seguro, um dos países mais tranquilos em termos de violência da América do Sul, hoje pode ser considerado o mais violento da América do Sul, ultrapassando inclusive países vizinhos como a Colômbia, que tradicionalmente é conhecido como países mais violentos. E, bom, então, como eu falei no início, nada é monocausal, são uma série de elementos, mas nos interessa aqui, né, como a gente não tem tanto tempo, como aqui a gente está em um podcast para ser acessado rapidamente, a grande questão é o narcotráfico. A grande questão são os grupos narcotraficantes que envolvem e que fazem parte ali, né, a gente pode pegar desde a década de 80, com o caso colombiano, são grandes responsáveis pela violência na América do Sul. Países como o Brasil, inclusive, sofrem desse mal, sofrem dessa influência nefasta de grupos narcotraficantes que tem uma abertura, que tem uma entrada, digamos, em uma série de fatores, em uma série de espaços da vida política e econômica de um país, como tem acontecido no Equador. Então, a gente percebe que, para além dos grupos, e desses grupos que atualmente no Equador são mais de 20, e eu digo isso porque foi emitido agora, né, pelo presidente do Equador, Daniel Noboa, um estado de sítio, estado de exceção, um reconhecimento de um conflito armado interno, nas palavras dele, e que as Forças Armadas têm a prerrogativa de usar a força para combater esses mais de 20 grupos, são 22, 23, não lembro exatamente quantos agora, sendo cada um desses grupos reconhecido enquanto grupos narcotraficantes, mas que, quando a gente fala grupos narcotraficantes, não quer dizer que eles apenas lidem com venda, compra e venda de drogas, produção de drogas e venda. Como eu falei, eles têm uma amplitude, têm uma entrada
em diversos espaços. Então, há uma série de políticos, há uma série de instituições, há uma série de funcionários públicos que têm ligação com esses grupos. No próprio, bom, na Colômbia há uma série de casos, no próprio Brasil há uma série de casos, mas no Equador, recentemente, inclusive, teve operações que pegaram juízes da mais alta cúpula, delegados, uma série de funcionários públicos influentes com ligação com o narcotráfico e que ajuda a entender a influência que esses grupos ganham em países como o Equador. Então, para início de conversa, Matheus, a gente pode falar que a grande variável é o narcotráfico e a influência e a amplitude que esses grupos narcotraficantes possuem em países como o Equador. Pois é, e em resposta a esses episódios agora, recentes, nos últimos dias, o presidente, recém-empossado, inclusive, né, o Daniel Noboa, Uhum. conheceu esse estado de conflito interno armado. O que que muda na prática com esse decreto, professor? Então, Matheus, a gente tem que fazer uma distinção dois, digamos, dois elementos que são distintos, mas que são confundidos, e às vezes as pessoas não sabem se diferenciar muito bem, que é a polícia e o exército, né, as forças armadas, no caso. O exército faz parte das forças armadas. A polícia, elas exercem uma força que a gente chama de uma força constabular, ou seja, ela é uma força de contenção, ela é uma força de neutralização de ameaças à segurança interna. Ou seja, dentro de uma lógica de polícia, não está vetada o uso da força letal em relação aos cidadãos do país. Por isso que, inclusive, uma série de países usam armas não letais. No Brasil, as bombas de efeito mural, balas de borracha, etc., que passam essa perspectiva de que a polícia, digamos assim, de uma forma mais vulgar, ela foi feita para não matar ou tentar não matar. Certo, Já as Forças Armadas, e aqui especificamente o Exército, é o contrário. Ela não é uma força constabular, ela é uma força treinada, tanto em termos doutrinários, quanto, ou seja, de software, tanto em termos de equipamento, em termos de hardware, diríamos, para matar. As Forças Armadas são forças feitas para matar. E quando é declarado um estado de sítio, quando se coloca num segundo plano a polícia para colocar o exército para conter uma determinada crise doméstica, se está trazendo toda essa diferença, digamos, de funções para dentro do seu país. Ou seja, quando se declara um estado de sítio e se ativa o exército, se ativam as forças armadas, está se falando basicamente que esse cuidado à vida, essa perspectiva constabular de apenas equalizar as ameaças, passou para um nível adiante, passou para o nível de que, se for necessária força, será usada a força. Que, transpondo isso, né, traduzindo isso, se for necessário matar, será necessário matar. E então isso coloca, né, Matheus, sendo bem direto, dentro de um clima de guerra civil. Ou seja, é declarada a partir disso um status de guerra civil dentro do Equador. Foi uma declaração com validade de 60 dias. Estados democráticos de direito tendem a não se utilizar desse tipo de iniciativa, e por isso mesmo chama de um estado de exceção. E quando se utiliza o estado de exceção em estados democráticos de direito, é necessário colocar um prazo de validade. Então, o presidente Daniel Noboa colocou 60 dias como um prazo de validade, no qual, então, o Exército passará a fazer essa função de uma vigilância, e de não apenas uma vigilância, mas sim um combate interno a esses grupos que foram localizados e que foram identificados como responsáveis por essa escalada. Então, digamos que esse estado de exceção é um mecanismo que Estados democráticos de direitos têm para fugir às funções de polícia colocadas dentro da sua ordem constitucional, colocando essa exceção, colocando esse enforcement. Isso existe em uma série de países, o Equador usou, o Brasil tem um dispositivo parecido, que é a garantia da lei e da ordem, já que inclusive foi pensado em ser utilizado no dia 8 de janeiro de 2023, né? Agora, anteontem, teve aquela reunião para se lembrar um ano do 8 de janeiro,
E uma Uhum. das coisas que tinha sido pensado tinha sido se utilizar da garantia da lei e da ordem, que é um dispositivo constitucional para ser essa espécie de estado de exceção no qual as Forças Armadas podem intervir no plano doméstico. Não sei se eu te respondi, Matheus, mas então só para encerrar. Forças Armadas são pensadas para fora do país, polícia para dentro. Em casos de crise, em estados excepcionais, abre-se o estado de sítio, de exceção, em que essas Forças Armadas voltadas para fora passam a se voltar para dentro. E aí a gente tem uma escalada na potencialidade de combate, na potencialidade de contenção que um país consegue ter, o que coloca dentro de um status de uma guerra civil. Certo. Professor, e, bom, são mais de 20 grupos, né, criminosos, grupos do crime organizado que são listados, reconhecidos pelo governo do Equador. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como é que funcionam esses grupos, qual é a origem do poder deles, e se a gente consegue fazer um paralelo, assim, por exemplo, com os grupos do crime organizado do Brasil, com as facções, ou se é um Uhum, cenário mais semelhante ao da Colômbia e México, por exemplo, dos cartéis, enfim. uhum. Então, Matheus, essa é uma boa pergunta e certamente uma série de similaridades, principalmente com a Colômbia, mesmo com as facções brasileiras, né? A gente, a gente parte de uma perspectiva de grupos transnacionais, ou seja, grupos que têm ligações e que têm uma amplitude tanto no nível doméstico, como eu já falei, né, no nível do seu país, como no plano internacional. Ou seja, esses grupos eles têm contatos entre si. Há facções brasileiras que têm contatos com los choneiros, por exemplo, com grupos da Colômbia. São grupos que transbordam as fronteiras nacionais. São grupos que a gente não consegue compreender se a gente pensa na perspectiva da política internacional enquadrada numa figura muito estanque do que são os estados nacionais. Ou seja, a gente tem que entender que nesse fenômeno, como dos grupos terroristas e grupos narcotraficantes, eles transcendem a fronteira do nacional. E então eles trocam informações entre si, eles trocam, é, comercializam entre si, inclusive, né? Enfim, a rede de influência, redes de alianças, inclusive, entre diferentes facções, entre diferentes grupos. No Brasil a gente fala mais facções, né? Ou grupos, quando a gente fala num contexto ali mais andino, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, enfim. E a origem, bom, cada grupo tem uma origem diferente, né? Se a gente for pensar aqui no próprio contexto brasileiro, se a gente pensa um PCC, um Comando Vermelho, eles têm diferentes origens geográficas, diferentes origens sociais, inclusive. Mas se a gente for parar para pensar num contexto latino-americano em geral, a gente tem uma perspectiva que, se a gente pensar dentro da economia política internacional, a gente está dentro de um contexto de subdesenvolvimento, né? Nós somos uma região que a gente chamaria da periferia internacional. Somos uma região periférica, uma Uhum. região de exploração das grandes potências e que produz e que exporta, é, comercializa produtos para a utilização dessas grandes potências. Por que eu falo isso aqui, Matheus? Porque a gente está falando de grupos narcotraficantes e qual é o principal produto deles? A cocaína. Sim. Cocaína, que é feita a partir da folha de coca, né? A gente tem toda uma questão geográfica necessária para a produção da folha de coca e que é produzida aqui, é comercializada aqui, mas ela é exportada e ela é principalmente utilizada nos grandes centros. Ela é principalmente utilizada onde? Europa, Estados Unidos, Austrália, cada vez mais na Ásia, né, que entra dentro dessa lógica de países que começam a se desenvolver. Então, a lógica do tráfico internacional, ela deve ser compreendida dentro dessa ótica da economia política internacional. Em regiões subdesenvolvidas que são exploradas para a produção e comercialização de insumos, produtos, nesse caso a cocaína, Sim. para o benefício, para uso de países desenvolvidos. É claro que é uma espécie de ciclo vicioso, porque não é apenas a produção de um produto, mas de um produto ilegal, de um produto que tem consigo uma série de externalidades, como a violência. E de altíssimo Então, valor agregado, né, professor? Um altíssimo produto valor que rende agregado, muito lucro, né? que rende muito lucro. Mas, novamente, então, Matheus, e exatamente dentro disso que tu acabou de complementar, a gente tem que entender essa lógica dentro
da lógica do subdesenvolvimento sul-americano. E por isso que, por exemplo, a gente fala, dentro de uma linguagem da segurança internacional, que na América do Sul, o tema securitizado da América do Sul é o tráfico de drogas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um tema que ocupa um alto grau hierárquico na preocupação securitária dos países da América do Sul, que fazem com que quando haja uma crise, que quando haja um problema, normalmente esse problema está vinculado à questão do narcotráfico. E que esse tipo de problema demanda soluções para além da política. Por isso que a gente fala, quando a gente fala que algo é securitizado, ele está acima de algo politizado. Quando eu ensino para os meus alunos, por exemplo, na disciplina de análise de política externa, eu ensino que tem 3 diferentes graus hierárquicos de assuntos da vida política. Os assuntos não politizados, que são aqueles assuntos que não estão dentro da pauta, dentro da agenda política. Os assuntos politizados, que são assuntos que a gente vê nos jornais, assuntos que são discutidos, assuntos que normalmente são temas de campanha, e os assuntos securitizados, que são os assuntos que transcendem o politizado. E que, transcendendo o politizado, demandam também iniciativas, demandam contraofensivas para além da politização. E é o caso aqui na América do Sul, marcadamente, do tráfico de drogas. E quando a gente fala do estado de exceção declarado pelo Equador, a gente está falando de algo que sai do universo político, vai para um universo que transcende, que é o universo da securitização. E por isso que é uma brecha constitucional de fazer com que se invertam as posições entre polícia e exército para contenção da escalada da violência num país por parte do exército, que não seriam suas funções ordinárias. E eu não sei se eu respondo a tua pergunta, Matheus. Eu gosto de abrir parênteses. Eu vou abrindo parênteses e vou falando. Mas Não, qualquer coisa tu me pergunta. mas eu acho que tá bem explicado, professor. Eu acho que é por aí, sim. Bom, professor, esses episódios mais recentes, eles têm a ver com a fuga desse líder, né, dos tioneiros, o Fito. Os Uhum. tioneiros hoje é um dos maiores, mais poderosos grupos do crime organizado no Equador. Uhum. Que o senhor falasse um pouco, brevemente, quem são os tioneiros, de onde é que vem esse grupo e o poder que ele adquiriu, né? Perfeito, Matheus, exato, né? Então a gente teve essa fuga recente do Fito, estava condenado a 35 anos de prisão por uma série de crimes. Ele foi preso, se eu não me engano, em 2011, então Já tinha fugido? já tinha fugido. E isso, inclusive, entra numa pauta, né, Matheus, da perspectiva da construção de um grande presídio e de presídios a serem colocados em barcos, em alto mar, feito pelo Daniel Noboa, que é um presidente, inclusive, 35 anos, um presidente super jovem, empresário de centro-direita, que se elegeu através da pauta, através do programa de combate, né, aos narcotraficantes, com o combate ao tráfico de drogas e a grupos como os tioneiros. Os tioneiros e os Los Lobos são os 2 principais grupos hoje no Equador. Bom, assim como no Brasil a gente fala, normalmente, eu até citei anteriormente, né, o PCC e o Comando Vermelho, seria a espécie dos correlatos ali, os tioneiros e os Los Lobos. Mas há uma série de outros grupos, outras facções, que inclusive combatem entre si, têm problemas entre si. Boa parte da violência são entre combates por influência, combate por pontos, combate por mercados entre os grupos e combate também dos grupos com as forças policiais, né? Então a gente tem, digamos, 2 níveis, 2 espaços de confrontação que esses grupos possuem. Às vezes, então, em conflito entre eles, às vezes, inclusive, cooperando entre eles, dependendo de quais são seus interesses. O Fito, ele é um desses líderes, né? Assim como seria uma espécie de Marcola aqui, no caso brasileiro, que conseguiu fazer com que os tioneiros emergissem enquanto o principal grupo narcotraficante do Equador. Isso já é algo que é constituído há décadas, mas, novamente, a gente tem momentos de maior, digamos, de uma menor violência, de uma menor agressividade desses grupos e momentos de maior agressividade. É claro que isso tudo está ligado com o contexto político e econômico do país.
Então, novamente, voltando a como comecei a responder essa pergunta, a gente tem, no momento, um presidente eleito há pouco tempo, que se elegeu na pauta, se elegeu na agenda de combate ao narcotráfico. E, para isso, começou a endurecer políticas, começou a endurecer, enfim, essa luta, essa guerra às drogas, essa guerra ao tráfico. Teve, inclusive, um projeto de lei com 11 medidas para, digamos, para fechar o cerco, né, para deixar ainda mais evidente isso. E é claro que isso suscita uma contraofensiva, isso suscita uma contrapartida dos grupos que sabem que isso vai fazer com que seus membros sejam presos, seus membros sejam mortos, que a comercialização da cocaína seja mais difícil. Isso explica também, voltando à tua primeira questão de todas lá, Matheus, a relação com a Colômbia. A gente tem no momento na Colômbia Gustavo Petro, né, como presidente, e o Gustavo Petro, inclusive, boa parte da sua oposição, na época da sua eleição, falavam que ele tinha sido guerrilheiro, fez parte de movimentos guerrilheiros, tinha ligação com narcotraficantes, etc, etc. Mas a verdade é que com Gustavo Petro essas relações elas se equalizaram. A gente vê que essa violência, graças ao narcotráfico, ela está mais equalizada na Colômbia hoje para o bem e para o mal, e aí a gente não sabe, né? Tem muitas questões que a gente não sabe, como professores, como jornalistas, e que o tempo dirá e que o tempo trará, sobre inclusive negociações do poder político com esses grupos. A gente tem no Brasil o caso clássico em São Paulo, né, da negociação do Alckmin com algumas facções paulistas para conter a escalada da violência em São Paulo feito com as facções. Na Colômbia, me parece que hoje é algo similar a isso que ocorria. Estou fazendo aqui uma hipótese, eu estou colocando aqui algo meio exploratório ainda, tá, Sim. Matheus? E que seria um caso oposto do que acontece no Equador, que no Equador foi pelo contrário, foi um anúncio e o início de medidas de enforcement nesse combate, de deixar isso mais amarrado, de deixar isso ainda mais forte, e que suscitou essa contrapartida, suscitou essa contraofensiva em medidas como essas que nós vimos no dia de ontem, né, da invasão de narcotraficantes numa televisão, a rede mais importante equatoriana, e então nessa questão, toda ação ela traz uma reação, né? Se a gente for trazer esse sentido que vem das ciências biológicas. E se toda ação traz uma reação, a ação que Noboa tinha de combate ao narcotráfico está trazendo a reação de uma escalada da violência do narcotráfico. E se a gente pegar casos de estudos de casos como o colombiano, a gente vê que a gente tem essa ação-reação numa escalada da violência até que chega momentos de negociação entre essas partes. Mas até agora, o presidente equatoriano falou: não negociaremos com terroristas, não negociamos com terroristas. Então, essa é a posição de Daniel Noboa. Vamos ver até onde isso vai. Pois é, professor, eu acho que aí a gente chega num gancho para a minha derradeira pergunta, que é se nesse calor desse momento, né, se já é possível a gente projetar o que os próximos episódios, né, do Equador, quer dizer, quais são as perspectivas, se esses conflitos armados podem tomar uma proporção ainda maior, mais difícil de ser freada, qual é a perspectiva? Com certeza, Matheus. É sempre difícil a gente falar sobre o futuro porque a gente não tem bola de cristal. Sim. Mas é a questão de que, sim, a tendência é que haja uma escalada nessa violência, uma escalada nesses conflitos, até porque é uma linguagem de confronto que se tem de ambas as partes, tanto do poder político quanto por parte desses grupos narcotraficantes. Lembrando, como eu falei desde antes, né, que quando eu falo do poder político em países da América do Sul, e novamente trazendo toda aquela questão de lógica de subdesenvolvimento, enfim, vários aspectos que eu falei anteriormente, o poder político ele também é atravessado pelo poder do narcotráfico, né? A gente Sim. tem, bom, o Rio de Janeiro, no Brasil, a questão das milícias, a questão de deputados, inclusive que se tornam presidentes, que têm ligação com enfim, narcotraficantes, tem ligação com a questão dos governadores lá do Rio de Janeiro, etc. A gente sabe que esse poder político ele é atravessado pelas grandes influências econômicas, que nesse caso é o narcotráfico. Mas, para além disso, então, e nossa
a pergunta não foi direcionada a isso, mas sim falando sobre essa escalada, é bem possível, é quase certo, eu diria, de que sim, haverá uma escalada nessa violência, até que sente-se e negocie-se, enfim, porque ou um lado extermina o outro, e isso não vai acontecer, enfim, quando a gente fala um lado exterminar o outro, a gente está falando de uma guerra civil na mais ampla escala, né? A gente está falando de, enfim, num contexto de violência extremamente agressivo. E nenhum lado consegue exterminar o outro, porque os narcotraficantes não vão exterminar o exército não vai exterminar os narcotraficantes, tanto pelas suas ligações internas, quanto pela questão de que se tu mata um narcotraficante, surgem dois. E o exército ele tem uma capacidade de arregimentação muito grande. Então, mas essa é a tendência essa lógica de extermínio inicial, é que veja que isso não é algo eficaz, que isso não é algo que vai chegar a lugar algum, e que inclusive leva consigo uma série de civis que paralelamente sofrem os danos. A tendência é que se negocie-se, enfim. O que nenhum cenário é ideal, né, Matheus? A gente está falando em cenários totalmente não ideais, em cenários dentro da realidade, mas que é mais ou menos o cenário que a Colômbia conseguiu encontrar, que, né, sofreu com essa crise de violência generalizada graças a grupos narcotraficantes. Novamente, eu cito o caso de São Paulo também, que após essa controversa, polêmica e contestável iniciativa de Alckmin de negociação com as facções, o fato é que teve uma redução na violência urbana. Então, novamente, não são situações fáceis, são situações longe das ideais, mas é a tendência. Uma inicial escalada para depois uma negociação e apaziguamento. E parece ser o cenário futuro do Equador no momento. Não sei como que Daniel Noboa vai conseguir lidar com isso, tendo em vista que toda a sua plataforma política é ligada contra o narcotráfico, se mostra irredutível. A gente fala de um país, inclusive, que no ano passado, e certamente tu acompanhou isso, né, Matheus? Um dos candidatos à presidência foi o Villavicencio, foi morto, inclusive, né? Bom, o Villavicencio era um colega, né, Matheus? Ele era jornalista. Sim. E Villavicencio... Morto em atividade de campanha, né? Em uma atividade de campanha. Na reta final da eleição. Tinha acabado de sair de um comício e era apenas o 5º candidato, não tinha chances reais de vitória, mas era um cara que, para além da denúncia ao narcotráfico, era um cara que denunciava as ligações espúrias entre narcotraficantes e poder político, poder econômico. Inclusive uma série de questões que ele apontava a Rafael Correa, né? Ex-presidente do Equador, um rival político dele, e acabou sendo morto. Então, novamente, estudo para a gente ver o nível, qual que é a escalabilidade dessa questão no contexto político do Equador. Então, pensando no perfil de Daniel Noboa, não sei como que ele conseguiria ceder. E não cedendo, a gente vê essa escalada de violência. Perfeito. Bom, Direto ao Ponto conversou com o professor e vice-coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC, João Jung. Professor, muito obrigado pela tua atenção e pelas tuas informações. Muito obrigado, Matheus. Me coloco à disposição e desejo a todos um excelente programa, um excelente 2024. Certo, um abraço. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Este episódio teve produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, assistência e edição de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.